Uma das características marcantes da Copa do Mundo é a escolha do país sede. 6 ou 7 anos antes do início da competição é definido onde a Copa vai ser, e no caso em 2026 é na América do Norte. E dentro de campo, a primeira grande surpresa dessa Copa foi os Estados Unidos, que estão jogando excelente futebol na Copa que é nos Estados Unidos. Só para ter uma ideia, os Estados Unidos ganharam do Paraguai de 4-1 na estreia, sendo que ao decorrer das eliminatórias sul-americanas, o Paraguai ganhou do Brasil, Argentina e do Uruguai, mas foi goleado pelos Estados Unidos na estreia da Copa. E se lembrarmos de 94, quando a Copa também foi nos Estados Unidos, o Brasil passou sufoco para ganhar dos americanos de 1-0, com o jogador expulso e muita dificuldade do início ao fim da partida. Mas por que será que historicamente as equipes que jogam em casa se dão bem na Copa? Será que existe essa história de Copa comprada? Antes de você me criticar dizendo que a última Copa que o Brasil jogou em casa foi 7-1, lembre-se que foi a melhor campanha do Brasil depois do pentacampeonato. Em 2006, 2010, 2018 e 2022, o Brasil saiu nas quartas de final, e em 2014 o Brasil chegou até a semi. Falamos sobre isso no vídeo passado, você pode clicar no card ali em cima e assistir nosso último vídeo. Na primeira edição, em 1930, na Copa do Uruguai, o Uruguai ganhou batendo a Argentina por 4-2 em Montevideo. O Uruguai era a maior seleção do mundo porque possuía 2 ouros olímpicos no futebol, que era a competição mais importante das seleções de futebol antes da criação da Copa do Mundo. Em 34, a Itália bate a Tchecoslováquia por 2-1 na prorrogação na Copa realizada na Itália. E aqui colocaremos um asterisco, pois na Copa da Itália, realizada durante o regime fascista, houve fortes indícios de que tudo foi arquitetado para que a Itália fosse campeã em casa. Itália que seria bicampeã ganhando a Copa seguinte, que foi realizada na França. No pós-guerra, tivemos a primeira das Copas traumáticas no Brasil. Em 1950, o Brasil chega à final em casa, mas perde para o Uruguai dentro do Maracanã, jogo que ficou eternizado como Maracanaço. E foi a pior tragédia do futebol brasileiro até 2014. Definitivamente o Brasil não se dá bem jogando a Copa em casa. Mas 8 anos depois, na Copa da Suécia, o Brasil enfrentou a própria Suécia jogando em sua casa, mas dessa vez o Brasil foi campeão com a atuação histórica de Pelé em 1958. O Brasil que também seria campeão da Copa do Chile em 62, enquanto o Chile, os donos da casa, ficaram em terceiro lugar, que foi a melhor campanha da história do Chile na competição. Em 1966, na Copa disputada na Inglaterra, temos mais um asterisco pela final e um dos gols mais polêmicos da história das Copas. Na final entre Inglaterra e Alemanha Ocidental, aos 11 minutos da prorrogação, o jogador inglês faz um gol onde a bola não entra. Ela bate no travessão, quica e sai sem ultrapassar totalmente a linha do gol. Aí foi instaurada a maior maldição da história do futebol. Como supostamente a Inglaterra ganhou sua única Copa do Mundo roubada, desde 1966, a Inglaterra jamais nesses 60 anos ganhou qualquer outro título importante. Outro país sede só voltaria a ganhar a Copa do Mundo em 1974, quando a Alemanha Ocidental se tornou bicampeã, cometendo novamente o pecado de eliminar a melhor equipe da competição, como em 54 já havia eliminado a Hungria e agora em 74 eliminou a favorita Holanda de Johan Cruyff. A Alemanha desde sempre é o estraga-prazeres da Copa. E em 1978, na Copa realizada na Argentina, foi uma situação muito complicada, assim como na Copa de 34, porque ambos os casos tinham a ver com as ditaduras dos respectivos países na época. A Copa da Itália em 34 foi em meio ao regime fascista de Mussolini, que usava a competição como uma vitrine geopolítica para promover o seu regime. Durante a Copa, há erros surreais de arbitragem favorecendo a Itália, como faltas violentas dos italianos ignoradas, gols de adversários anulados sem motivo, mudança nas leis para a naturalização de jogadores sul-americanos, podendo assim jogar pela Itália, e registros de que Mussolini jantou com alguns árbitros antes dos jogos que interessavam a Itália. Mas a Copa de 78 na Argentina não ficou muito atrás, e como é uma época mais recente, há mais registros e relatos sobre o que ocorreu durante a competição. O torneio ocorreu durante o regime de Jorge Rafael Videla, e nessa Copa haviam 2 grupos, e os líderes dos 2 grupos se enfrentariam na final. E como o Brasil e a Argentina eram do mesmo grupo, eles disputavam a mesma vaga. O Brasil foi prejudicado nessa Copa desde a estreia, quando o Zico fez um gol no último minuto e o juiz anula, dizendo que havia encerrado o jogo enquanto a bola viajava pelo ar, antes da cabeçada de Zico. Mas na última rodada antes da final, o Brasil tinha 4 gols a mais de saldo que a Argentina, de forma que a Argentina precisava ganhar do Peru por uma diferença maior do que 4 gols para chegar à final. Mas aí vem outro problema. O horário dos jogos da Argentina eram alterados para que os argentinos jogassem já sabendo do resultado das outras equipes. Então o Brasil jogou, abriu 4 gols de saldo a mais que a Argentina, e já sabendo desse resultado, a Argentina ganhou por 6-0 do Peru, ultrapassando o saldo do Brasil e disputando a final, onde venceu a Holanda. O goleiro do Peru, Ramon Quiroga, era nascido na Argentina. E mais tarde, jogadores do Peru admitiram que receberam visita da junta militar argentina antes do jogo. Outras investigações indicam um acordo de envio de toneladas de trigo e a liberação de linhas de crédito da Argentina para o Peru em troca desse resultado. E claro que houve favorecimento de equipes que não ganharam a Copa, como a Coreia em 2002,
que jogando em casa contra a Itália teve pênalti a favor e expulsão de Totti por simulação. Nas quartas de final, quando enfrentou a Espanha, houve 2 gols anulados da equipe espanhola. E com todas essas controvérsias, a Coreia chegou à semifinal da Copa do Mundo em 2002. Então, de fato, há uma chance maior dos árbitros errarem a favor das equipes da casa. Por conta da própria pressão da torcida, e no futebol a torcida de fato é muito importante, não só para impor a pressão à arbitragem, mas para ter a torcida ao seu lado. Isso faz com que as equipes se dediquem mais, tenham mais motivação, dedicação, e por mais que isso pareça papo motivacional, vou utilizar alguns dados de clubes como exemplo. Os clássicos em São Paulo, por exemplo, Corinthians contra São Paulo, são disputados com torcida única. Só quem joga em seu estádio pode ter a torcida. E quando a gente compara o retrospecto dos últimos 20 jogos, seja na casa do São Paulo ou do Corinthians, o resultado dos jogos é praticamente o mesmo. Quando o São Paulo joga em casa, ele tem a vantagem sobre o Corinthians. Quando o Corinthians joga em casa, ele tem a vantagem sobre o São Paulo, mesmo considerando o mesmo grupo de jogadores jogando em ambos os estádios. E o fator determinante para isso não é apenas o campo ser diferente ou algo do tipo, é a presença da sua torcida em maior número. Mas obviamente não é só a torcida que influencia no jogo. Se você tiver torcida, tiver os erros de arbitragem, mas não tiver um time bom, vai ficar no meio do caminho, como aconteceu com a Coreia do Sul em 2002. E várias equipes que não eram da casa já foram favorecidas, como o próprio Brasil em 62. Lembra da Copa que o Brasil ganhou, mas o Pelé se machucou? O melhor jogador do time era Garrincha, que foi expulso nas semifinais e mesmo assim jogou a final. Sem contar o pênalti cometido por Nilton Santos, que saiu do lance rapidamente para fingir que a falta não foi dentro da área. E claro, o gol de mão do Maradona, que com 1,60 de altura obviamente não ganharia a disputa de cabeça de um jogo que foi 2-1 para a Argentina, com gol de mão, e para os argentinos foi visto como uma redenção, já que foi logo após a Guerra das Malvinas, onde a Argentina saiu derrotada, mas pôde dar o troco e se vingar ganhando a Copa de 86 com gol de mão, mesmo que a Copa não fosse na Argentina. Então esse foi um vídeo para relembrar algumas edições polêmicas da Copa do Mundo e alguns fatores além do campo que podem influenciar no resultado. Mas o que você acha? Acha que ainda tem essa história de Copa comprada mesmo nos dias atuais? Agradeço sua companhia, peço seu like e seu comentário no vídeo. Muito obrigado.